Oi, nesse vídeo eu vou fazer algumas retratações do primeiro vídeo do canal. Aquele vídeo deu muito trabalho pra fazer, pelo que eu me lembro. Meu computador era muito fraco pra uma edição tão grande, por isso me lembro de ter cortado de colocar algumas coisas mais complicadas, especialmente por ter que aumentar o tempo de narração. Eu não gosto de utilizar um vocabulário rebuscado, porque a maioria da população nem sabe o que significa rebuscado. O bom orador não é aquele de fala complexa, mas aquele que se faz entender a maioria das pessoas. Dito isso, eu vou resumir do que se trata o vídeo e começar logo. Bom, um rapaz, ao que me consta um português, me enviou uma refutação pelos comentários. Eu gostei da organização, embora fosse a organização padrão de artigo. Entretanto, eu sempre apago comentários falaciosos ou contendo sofismas que eu penso ser muito prejudiciais. Por exemplo, sempre há ateus convincentes, satanistas convincentes e, logicamente, pessoas que creem na Bíblia, que também são convincentes. Eu não quero explicar a lógica social disso, então eu vou resumir o principal. Eu creio no Criador dos céus e da terra, e o meu canal não é uma democracia. Se vier um pagão, satanista ou ateu falar contra o Criador, Bíblia ou a favor de qualquer imoralidade, eu vou sim apagar o comentário. Primeiro que pela minha fé, isso cai nas minhas costas. Os comentários dos meus vídeos são um ambiente que reúne pessoas, e eu não quero lá leituras que possam convencer pessoas de coisas ruins. Para muitos isso é uma bobagem, mas eu não sou obrigado a dar palco ou lugar de fala para ninguém. Eu não partilho das vãs filosofias das pessoas do mundo, que acham que o certo é todo mundo se abraçar e se amar, com lógica de amor greco-romana. Essa coexistência é papo de unificação mundial. E não, eu não sou obrigado e nem respeito todos os tipos de ideias, embora na maioria das vezes eu pare para ouvir. Afinal, eu tive que fazer isso para chegar às minhas conclusões. E eu já fui ateu. E mal pra caramba. Então eu sei muito bem o que é mal e o quanto o ateísmo pseudocientífico pode ser ruim. Eu sei disso porque 20 anos essa foi a minha turma. Então se você é um dos que veio comentar nos meus vídeos e foi bloqueado e agora tá ansiosinho, é como dizem, vai procurar tua turma. Enfim. Vamos ler aqui a refutação do rapaz. Ao longo do vídeo eu vou explicando certas atitudes dele, bem como ficar insatisfeito com a minha decisão de apagar o comentário dele e salvar para receber um vídeo em resposta. Não, ele precisou me forçar a bloquear ele do canal, ficou emocionado porquanto ele prefere convencer as pessoas nos comentários do meu vídeo e não apenas ser respondido em vídeo, como agora. Pois bem, ele começa reclamando que eu não apontei um teste experimental capaz de provar que o Big Bang é uma fraude. Bom, a começar, a ciência é cheia de fraudes. Não espere que cientistas que sofrem ostracismo tenham abundância infama e o mesmo poder de conseguir demonstrar testes experimentais especialmente aceitos pela comunidade atual, que é completamente tendenciosa e parcial. Eu posso muito bem reclamar que isso não faz sentido, com base em observação na lógica da teoria, uma vez que, na verdade, o fato é que é apenas uma teoria não comprovada, e você sabe disso. Entretanto, não o bastante, porque na sequência diz que a singularidade inicial defendida pela teoria, que é um conceito ridículo de que tudo estava em um ponto singular, basicamente um pontinho menor que o tamanho da cabeça de uma agulha, onde eu apresentei o argumento lógico e descartado por ele de que não conseguimos comprimir nem 1 litro de água, em estado líquido, claro, em 1 centímetro cúbico, quem dirá o oceano, com todos os prédios, carros, casas, estádios de futebol, planetas, estrelas, tudo isso em uma coisa ainda menor do que 1 centímetro cúbico. Repito, nem 1 litro de água em 1 centímetro cúbico, mas o universo todo em um ponto menor do que a cabeça de uma agulha. Mas por fim, que as pessoas acham isso mais lógico do que pensar que um ser criou tudo. Elas preferem pensar que do nada tudo se fez. Adiante. Depois de ignorar isso, ele então protestou e contra-argumentou que a singularidade inicial defendida pela teoria, que eu acabei de falar, é uma solução das equações da relatividade geral de Einstein. Esse querido cara aqui mostrou que é burro. Puxa vida, coitadinho. O cara acredita na relatividade geral de Einstein. Amigão, a teoria da relatividade geral é uma fraude. Percebem porque eu, além de por falta de equipamento e ainda com o pensamento de não criar algo chato e complicado, não me aprofundei demais no primeiro vídeo? Porque pra gente chata, que já nem ia gostar dos meus vídeos, ou seja, eu teria 0 visualizações, enfim, pra gente chata, eu teria que começar refutando a relatividade geral. E só pra explicar isso eu já perderia uns 30 minutos, porque eu explicaria de modo que todos poderiam
pudessem entender, para ainda ter que refutar e explicar novamente de maneira simples, coisa que em um vocabulário rebuscado e presumindo que todo mundo tem estudo, eu seria muito mais rápido. Mas como eu disse, eu não sou esse tipo de orador. O primeiro vídeo do canal é um mero vídeo qualquer, não é uma tese de doutorado, era apenas para provocar uma reflexão, mas já que me provocaram por falta de critério, agora eu vou martelar a cabeça de vocês de maneira bem categórica daqui pra frente. Verdade, não minto. Aqui vão mais alguns argumentos de lógica simples, coisas que os ateus pseudocientistas, ditos céticos ao sobrenatural, ignoram. O conceito de aleatoriedade ter gerado o nosso mundo, esse do qual eles pensam ser só mais um planeta que teve sorte e que pode haver outros com vidas inteligentes semelhantes a nós. Enfim, imagine o seguinte, se 1000 macacos digitando aleatoriamente em 1000 máquinas de escrever podem eventualmente produzir algumas palavras e até mesmo frases, mas nunca vão escrever uma bíblia ou pelo menos sequer apenas um dos 66 livros dela, tem lógica pensar que a aleatoriedade gerou nós como vida complexa? Isso sequer tem sentido? A princípio você não deve ter entendido, porque se tivesse, já teria concordado. Então vamos ilustrar novamente. Você pode colocar 1000 macacos, ou mais, quantos você quiser, digitando aleatoriamente em máquinas de escrever. Eles podem até digitar algumas palavras e até frases, mas nunca uma obra completa de Shakespeare, com as suas vírgulas nos lugares e tudo mais. E o quão mais complexo que a obra de Shakespeare é um simples olho humano, quanto mais uma vida complexa e todo o nosso mundo. Nas palavras do nosso querido Enéas, um cromossomo humano, um simples cromossomo humano, tem 5 bilhões de nucleotídeos. Os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, um radical fosfato e de um açúcar. Acontece que em cada nucleotídeo tem entrelaçado nele as suas bases. Então se pode dizer que um cromossomo humano trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, ou seja, bits de informação. E é possível confirmar que qualquer letra do alfabeto pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Eu vou desenhar para vocês entenderem. Ó, dou zoom aqui no Paint e vou desenhar a letra L com 6 bits. Ó, a letra L com 6 bits. Ignorem os pontinhos em excesso. Se considerar e unir apenas os pontinhos mais escuros, dá para montar a letra. Adiante. Estamos falando de um cromossomo humano. E se eu dividir seus 20 bilhões de unidades de informação pelo número mínimo de bits para formar uma letra, ou seja, dividir esses 20 bilhões de bits por 6, vai dar 3 bilhões de letras. Então agora, uma palavra das línguas que conhecemos tem em média 6 letras, às vezes 2, 3, às vezes mais de 10, mas enfim, vamos generalizar em 6 letras. Lembrando que estamos falando de um único cromossomo humano, uma coisa que a gente nem enxerga a olho nu. Então se dividirmos aqueles 3 bilhões de letras que nós dividimos anteriormente de 20 bilhões de unidades de informação, enfim, pegamos os 3 bilhões de letras e dividimos por 6 letras. Então teremos 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo! Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro qualquer, tiver em média 300 palavras, e pegar aqueles 500 milhões de palavras e dividir por 300 palavras em cada página, vai dar quase 1,7, que ele optou por arredondar para simplificar. Então daria aí 2 milhões de páginas. E se você quiser dividir esses 2 milhões de páginas por um livro médio de 500 páginas, você tem então 4.000 livros. 4.000 livros em apenas um cromossomo humano. Ainda citando Enéas. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu também. Mas o nosso colega, amante de pseudociência, ignora argumentos desse caráter. Precisa de roupagem tecnicista e aprovada pela comunidade de debiloides. Pois bem, que tal a segunda lei da termodinâmica? Eu tô sendo redundante aqui, mas pra quem não sabe, a segunda lei da termodinâmica basicamente diz o seguinte: se eu pegar um punhado de confetes juntinhos, organizadinhos por cores, a chance desses confetes caírem juntos novamente, quanto mais organizados da mesma forma em que caíram, é uma chance bem pequena. E ainda, quanto de mais alto os confetes forem jogados, mais desordenados eles vão cair. Eu já desenhei, agora eu vou mostrar na prática. Aqui é uma queda de 15 centímetros. E agora uma queda de 1 metro. Pronto.
Comprovado aí um experimento científico pro nosso colega defensor de pseudociência. Agora, eu joguei de 15 centímetros. Imagina se eu jogar eles da altura de um prédio. Você acredita que eles têm chance de cair organizados? Parece óbvio que não, certo? Ou será que você vai cobrar um experimento científico na prática, onde eu tenho que pegar um helicóptero ou onde alguém subiu de helicóptero bem alto e soltou os confetes pra você acreditar? Enfim, a segunda lei da termodinâmica, consenso aí que nosso colega não vai recusar, diz que quanto mais afastado, assim, simplificando, quanto mais afastado os confetes estiverem de chegar em algum lugar, como o chão, menor a chance de se organizarem. Ou seja, quanto maior o tempo que se passa, menos organização tem. Pelo contrário, tem apenas mais caos. Mas a maioria dos pseudocientistas de hoje, ditos cientistas, assim como nosso colega fã deles, acredita no contrário, que o Big Bang, assim como o darwinismo, se organizou cada vez mais. Aqueles 4.000 livros com 2 milhões de páginas e com 500 milhões de palavras, com 3 bilhões de letras e por fim com 20 bilhões de bits de informação, tudo isso em um único cromossomo, isso foi organizado pela aleatoriedade, que depois de 14 bilhões de anos de caos e desorganização, acabou eventualmente se organizando. Tudo o que eu posso dizer é: Que coisa absurda. como eu quero que esse vídeo tenha menos de 1 hora e eu quero responder essa refutação em um vídeo único, eu vou apenas deixar as referências do porquê a teoria da relatividade é uma farsa, ou porque o próprio Einstein é uma fraude. Então prossegui com as críticas aqui do rapaz. Não se esqueçam, links na descrição. Prosseguindo, como a base principal e mais forte dele foi Einstein sobre Big Bang, ou seja, o mesmo que nada, eu vou ir para a segunda crítica, que é sobre darwinismo. Abre aspas. A seguir temos darwinismo. O autor novamente começa por apresentar a teoria de forma ridícula, utilizando a falácia do apelo ao ridículo, e também ataques pessoais ao autor da teoria, caracterizado por ad hominem. O cara tá reclamando que eu ofendi Darwin. Oh, cara. Ficou ofendidinho? Pau nos cornos do Darwin. Na minha perspectiva, esse cara vai queimar no inferno. Pra mim, não importa só o que é afirmado, mas também o caráter de quem está afirmando. E o caráter do Darwin é de um imbecil. Então assim, isso é um adendo relevante pra comunicar junto com a sua fraude. Esse mimimi que eu zoei Darwin é que não é argumento pra nada. Isso me faz pensar que ele deve ser do tipo que tem um posterzinho do Darwin na parede. Olha aqui o meu Darwin, olha, o inteligentão, Deus infalível, olha, meus livros aqui na estante. Isso somado com o meu pôster demonstra que eu sou deveras intelectos. Ah, se lascar. Eu não entendo isso de ser fã de outro ser humano. Eu assistia Harry Potter, por exemplo, e não gostava do ator, mas do entretenimento da história. Agora, ai, não pode falar mal do mestre. É bem a cara de quem tem um pôster de outro homem no próprio quarto mesmo. Prestou atenção aí, né? Você pegou o pulo do gato, né, bicha? É, eu sei. Que demais! Enfim, a desgraça do ser humano é isso. Quando ele crê num ser divino, superior que criou tudo, ele só pode adorar ele. Mas o ateu pagão sai adorando qualquer coisa. Aí ele adora famoso, ator de filme, vai a culto pseudocientista, e ele nem percebe a hipocrisia de criticar a religião. Bom, de qualquer forma, eu critico os dois e pau nos cornos. Adiante. Ele implica que eu apresentei a teoria como apenas uma teoria, e ele persiste que, contudo, é uma teoria com alto grau de corroboração, ou seja, que deve ser aí a teoria que mais faz sentido, a teoria mais comprovável, digamos assim. Aí ele deixa um link de referência que pra mim não diz nada. Se tem confirmação de corroboração, deveria ter citado. O cara não me deu números de página nem resumo, ele só tacou um artigo darwinista pra mim ler e jura de pé junto que eu vou aceitar isso. Em sequência, ele tenta refutar meu argumento de que seria comum ver em ilhas isoladas algum primata falante ou ser menos humano, ignorando que ainda por cima eu evidenciei um caso real, com os sentineleses, que são perfeitamente humanos, e eles estão lá, isolados. Diferente da maioria das civilizações que habitam a Terra, os sentinelenses, o povo mais isolado do mundo, se recusam a terem contato com o mundo exterior. Eles são uma das últimas tribos da Idade da Pedra na face da Terra, uma cultura completamente intocada. Por isso, a ilha se tornou um lugar impossível de entrar. Como vivem os sentinelenses?
Como é possível que uma tribo da Idade da Pedra sobreviva até os dias atuais? Mas em 1880, o oficial encarregado da Colômbia, Maurice Vidal Portman, liderou uma expedição à Sentinela do Norte. Eles levaram alguns aborígenes das ilhas Andamenese, que os guiaram até a ilha, onde encontraram caminhos e vilas abandonadas recentemente. Depois de vários dias, ele encontrou 6 pessoas da ilha, um casal de idosos e 4 filhos. Então, decidiu que a melhor maneira de se apresentar à sociedade seria sequestrá-los. Enfim, eles foram levados para seu navio e levados para o Port Blair. Pouco depois, todos os cativos ficaram muito doentes, provavelmente devido ao fato de sua comunidade isolada não ter sido exposta ao resto dos germes do mundo por quase 60 mil anos. O casal de idosos morreu, e as crianças voltaram rapidamente para a ilha. Ou seja, eles são perfeitamente humanos. A diferença única é a adaptação. Não há um traço anti-evolução, ou qualquer primata semelhante às fraudes que eles inventam cerca de uns 90% ou mais aí nos museus, e chamam de elo ancestral. Além disso, citei Altabenga, uma tentativa de provar um elo ancestral vivo para assim poder confirmar o darwinismo. Claro que falhou. Era apenas uma criança humana negra. Isso está nas costas dos darwinistas. Não tente isentar os teóricos dessa porcaria de culpa. Darwinismo é o que é. Uma ideologia eugenista fracassada. Subdividir vocês entre darwinismo social, neodarwinistas ou darwinismo somente não muda nada. São todos farinha do mesmo saco. Vou já te entregar o papo. O darwinismo foi uma ideologia mancomunada da elite satânica de imbecis, assim como também foi a teoria da relatividade geral. Einstein e Darwin são fantoches do mesmo objetivo, assim também as outras classes de darwinismo que tu citou. Agora, quanto ao teu argumento sobre a Terra passar por mudanças climáticas, e por isso não vemos hoje aí um elo ancestral vivo, tipo um primata falante ou um humanoide mais semelhante a primata, eu achei extremamente fracos. Então, em prol de responder teus argumentos mais fortes, que estão mais adiante no teu texto, eu vou ignorar isso de forma equivalente ao que tu ignorou outros pontos do meu vídeo, e esse argumento mais recente que você finge refutar. Em seguida ele reclama sobre o trecho que eu coloquei do Afonso. Faz tanto sentido isso da sopa primordial, quanto você pegar uma tigela gigante, desmontar, colocar todas as peças de um Boeing, tá? Com software, manuais, os parafusinhos pequenos de cada botãozinho, os parafusos todos de todo o cockpit, as telinhas dos cockpit, os ponteiros dos cockpit, tudo isso, asa, turbina, hélice, tudo isso dentro de uma panela, tudo desmontado, até os parafusos tudo solto, e você fica lá, ó, chacoalhando milhares de anos, ou milhões de anos, dependendo do ponto de vista, e aí quando você abrir, voilá, adivinha, um Boeing 747. Montado, novinho, perfeito. Como o ser humano, toda a complexidade dele, com várias coisas trabalhando junto, várias partes vivas trabalhando ao mesmo tempo, foi formado a partir de colocar uma coisa numa tigela quente, criou um ser de uma célula, multicélulas, meu, desde quando o elemento químico ganha vida assim? Bem, ele concluiu que a analogia é fraca, porque segundo ele, há uma diferença. Por se tratar de uma analogia, é claro que vai ter diferença. Você não espera que uma analogia se trate exatamente da mesma coisa. Se fosse o caso, deixaria de ser uma analogia. Analogias servem para ilustrar de maneira diferente uma outra coisa com lógica semelhante, nada mais. Daí ele argumenta algo interessante, que já foi demonstrado por meio de laboratório, que basicamente é possível criar vida do nada. Assim, falando de forma bem simplificada, ele falou mesmo de moléculas, que é o que um teste se propôs a fazer. Esse teste é o experimento de Stanley Miller. Só vou comentar que a referência dele é um tanto quanto desrespeitosa, assim como as outras, tipo me enviar um artigo darwinista inteiro. Aposto que ele não iria se agradar de receber uma refutação com referências em russo. Você deve se preocupar minimamente que o público ao qual se destina aquilo que você escreve, que eles consigam entender os seus conteúdos, inclusive as referências. Eu pegar e te encher de bosta, não argumentar nada e só meter um link em chinês ou colocar um link de um livro é uma baita palhaçada. É igual algum cristão te dizendo, olha, Deus existe, leia a Bíblia. Daí o argumento é zero e a referência é trabalhosa. Tu não acha pedir demais, não? Não é o que você fez, mas fez semelhante. Então eu sei que tu não é muito fã de analogia, mas já que foi um ser desagradável em relação a mim, eu te devolvo o favor. Quanto à tua presente falta de argumento e referência ao experimento de Miller, eu não preciso falar nada. Vou só fazer algo parecido contigo. Mas ainda melhor, eu vou deixar um graduado, mestre e doutor em Química, Marcos Nogueira Eberlin, te dar o papo em poucos minutos, ou seja, respeitando o teu tempo e ainda por cima numa língua que tu entende perfeitamente. E isso vai ser a minha referência.
Podia ter 3 horas, cara. Vamos lá. A gente foi pra nossa área agora, né? Francisco, magnífico debater com você. Tem os experimentos que aparecem ainda nos livros de química. Eu fico furioso quando eu vejo aquilo. Experimentos de Stanley Miller. Aquilo não provou absolutamente nada. Provou a tese que ele tentou refutar, né? De que uma mente inteligente é necessária para produzir os blocos fundamentais da vida. Mas eu já ouvi você falando sobre o oxigênio, né? Se tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primitiva. Me diga aí, você acredita nos experimentos de Stanley Miller? Você acha que aquilo tem alguma relevância para a origem da vida? E tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primordial? Hoje em dia tem a hipótese da ecopoese, que inclui uma presença de oxigênio molecular, um oxigênio livre na atmosfera da Terra primitiva. Inclusive de uma formação permanente. O processo químico pode ser até ter dúvidas, mas a gente considera que haja um processo que forme oxigênio livre. E talvez até já produzido por preâmbulos de uma fotossíntese com algumas moléculas. A experiência de Urey Miller inicial, a atmosfera era muito próxima da de Júpiter, ela tinha amônia. Hoje em dia a gente não coloca mais amônia. Mas os experimentos, que já tem quase 70 anos, os experimentos posteriores foram fazendo variações e continua havendo a formação de aminoácidos, inclusive em grande quantidade. A primeira detecção, até pelas condições tecnológicas da época, era 5, 6 aminoácidos que eles obtêm a detecção. Hoje em dia a gente já chega a 20, ainda sem catálise, uma catálise acrescentada, um composto que se acrescenta principalmente mineral, não se obtém com quiralidade definida. É uma mistura racêmica. Aí eu concordo com o Herbert. Mas o que é inequívoco é a atmosfera com raios formam moléculas mais complexas. E detalhe, os aminoácidos, muitas vezes, quando há acréscimo hoje em dia, por exemplo, de enxofre, formam moléculas ainda mais complexas que não estavam naquela experiência inicial. Então essas experiências têm sido desenvolvidas, variadas, e o resultado sempre é complexação química obtível. Eu respondi todos os seus pontos, perdão. Deixa eu comentar sobre o experimento. Gente, vida é coisa de profissional e reação química precisa de reagentes puros. A gente sabe disso. O Francisco às vezes fica achando assim, quanto mais reagente, melhor, não é? Naqueles experimentos de Stanley Miller, formaram alguns aminoácidos, mas formaram aminas e formaram ácidos. Aminas e ácidos bloqueiam o crescimento de proteínas. Aquilo lá formou uma quantidade imensa de outras substâncias químicas que são impurezas, que favorecem reações laterais. Quando todo mundo que é químico sabe disso, né? Você pega os reagentes, põe lá os reagentes puros e ainda fica torcendo pra reação dar certo. Se tiver impurezas, a coisa complica. Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, fala assim, os químicos prebióticos faziam esses experimentos em laboratório, mas a vida não dá a menor bola para o que a gente faz no laboratório. A vida não usa HCN, não usa amônia, não usa descargas elétricas, ela usa caminhos metabólicos extremamente complexos, enzimas, proteínas e tudo mais. Vou falar sobre o oxigênio. O oxigênio é um problema, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, alguma coisa assim, né? Se tinha oxigênio, a gente sabe que os aminoácidos não se formariam, a atmosfera seria oxidante, não seria redutora. Se não tivesse oxigênio, torraria, não teríamos a camada de ozônio, gente. Por isso que eu digo, a vida foi feita pronta. O oxigênio é bom pra vida, mas é um grande inimigo da vida, ela oxida tudo. Então nosso sistema, nosso corpo todo já foi feito para nos proteger do oxigênio e usar o que ele é bom. Todo o sistema respiratório, o Francisco sabe disso, né? Ele é carregado até onde ele pode ser usado. A gente tem que se proteger do oxigênio. Se tivesse oxigênio, a vida torraria. Se não tivesse, queimaria. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais e amanhã... Em seguida ele pega o argumento da ovelha. E, sinceramente, o argumento da ovelha é fraco. Eu vou apenas concordar contigo. Eu acho que eu posso defender esse argumento tanto quanto tu pode atacar. Mas a tua contra-argumentação não é forte. Nem o argumento é forte. Eu tô interessado nesse vídeo aqui em ser o mais rápido possível, preciso e interessante. Então eu vou declarar esse argumento aqui no meu vídeo de retratação como retiro o que eu disse. Até porque tu vai citar como darwinismo o que é um fato real, mas na verdade é apenas adaptação genética. E eu concordo com a adaptação genética. Isso não é darwinismo e cabe no nosso DNA. Mas já que o tema desse argumento é darwinismo, eu vou dar mais uma marretada na cabeça do Darwin, coisa que eu devia ter colocado naquele vídeo e não coloquei por preguiça. Complexidade irredutível. Complexidade irredutível por si só já acaba com tudo. Nas palavras do Marcus Eberlin, o doutor e mestre em química que eu acabei de apresentar, vida é coisa de profissional. Então vamos lá. O corpo humano é composto por partes interligadas que dependem uma da outra. A mutação mediante o acaso pode até gerar uma nova condição, mas uma evolução de múltiplas partes necessárias é fundamentalmente impossível. Dentre vários, um exemplo é o olho humano. Sem o globo ocular, que sozinho já é um sistema de complexidade irredutível, mas enfim, sem o globo ocular, o nervo óptico e o córtex visual seriam contraproducentes à sobrevivência de uma espécie, portanto seriam, como diz o darwinismo, eliminados através do processo de seleção natural. Logo, o darwinismo refutou agora a si mesmo. Caso tenha ficado complicado demais, eu vou resumir.
A evolução darwinista implica que uma parte foi produzida de cada vez, à medida que o ser vivo precisava de um órgão novo. Por isso geramos então todas as peças dos nossos olhos. Mas no darwinismo, isso não seria um processo de uma vez só, e sim um processo lento e por partes. E ainda que possível, enquanto as partes do olho fossem sendo geradas uma de cada vez, não faz sentido que a seleção natural mantivesse uma peça só do sistema do olho. Isso implicaria que é como se o que chamam de seleção natural tivesse uma consciência e pensasse: ei, eu vou criar um pedaço de olho aqui, que sozinho ele vai ser inútil, mas daqui a uns milhares de anos eu crio mais uma parte, e quando esse sistema de órgãos estiver completo, aí sim ele vai ser útil. Isso já é extremamente irracional, percebe? O darwinismo não só não tem lógica, mas também não tem provas. Pelo contrário, eu já citei provas contra o darwinismo, e vou de novo deixar os links na descrição. Documentários que evidenciam que o darwinismo é uma fraude científica. Assista se tiver coragem, você que adora a pseudociência como se fosse inquestionável, uma verdade absoluta. A ciência ensinada nas escolas, idolatrada como um deus, bem como outras ciências de hoje em dia, que por causa da censura eu não posso nem sequer evidenciar problemas aqui no YouTube, porque é proibido falar contra a ciência moderna, afinal ela é um deus e não pode ser questionada. Que dogmas, hein? Se não é censura do sistema, é retaliação dos ignorantes que entendem a si mesmos como inteligentes, ou mesmo de outros idiotas que acham que o sistema é quem sabe de tudo, e deixe o papai Estado cuidar de você. O governo é quem te dá as respostas certas, né? Você nem mesmo precisa raciocinar mais, apenas aceite. O titio Elon vai passar melzinho na sua boca, os NASA vão nos levar pra Marte, titio Bill quer botar uma marquinha 666 em você, o mesmo cara que quer redução populacional. Relaxa, ele se preocupa com a tua saúde. A ciência é uma divindade e não deve ser questionada. Bom, na sequência, ele fala sobre erva daninha, resumidamente, que ela não existia no passado. Essa, assim como a ovelha, fiquei até com preguiça de responder, porque tanto contra quanto a favor são argumentos fracos que eu me arrependo de ter colocado, embora eles tenham lógica. Bom, tu tá errado. Primeiro que o argumento é inválido. Tu apenas diz que não existia no passado e pronto. Sei disso porque eu fiz ler as duas referências que tu colocou sobre, e elas eram coisas sobre adaptações genéticas, o que é um fato não darwinista, e que em nada prova a tua afirmação sobre a inexistência da praga no passado. Entre o que tu simplesmente diz e o que a Bíblia diz, tu acha que eu fico com quem? Com um livro milenar que se prova fato, ainda que tenha diversas riquezas de detalhes, que caso fossem fraudes, seria fácil de perceber em vários ramos da ciência, como geografia, geocronologia, arqueologia, história e etc. A Bíblia simplesmente impera nesse sentido. E tudo que tu fez foi uma afirmação vazia. Então entre você e o que a Bíblia diz, fico com a Bíblia, óbvio. Na verdade eu senti que tu foi lá e escreveu no Google, erva daninha. Daí pegou dois quaisquer links e colocou como referência das tuas falas. Ah, e se eu vejo Darwin como uma fraude comprovada, tu acha mesmo que eu vou aceitar os papos do livro dele como uma referência válida? Por exemplo, tu tem uma esposa que te traiu, aí vai lá o advogado dela e usa de defesa o seguinte argumento: ah, a esposa do fulano na verdade não traiu ele, podemos conferir isso no livro da biografia dela, que ela mesma escreveu, onde ela escreve, eu nunca traí meu marido. Ah, fala sério. Na sequência eu não entendi direito. Eu creio que ele escreveu errado porque ele concorda comigo pra discordar de mim. Vocês vão entender. Ele fala que as estruturas que eu apresentei no vídeo, dizendo que suspeito de que aquilo não foi construído por humanos, uma vez que não tinha maquinário na época para tal, nem para o corte, nem para o empilhamento, que parece tão perfeito e cirúrgico que até outros pseudocientistas teorizam que os blocos foram construídos por raio laser, e isso seria por causa da tecnologia alienígena que esteve aqui no passado. Seja como for, ele escreveu aqui: não é falsificável a existência de gigantes ou seres mitológicos que construíram essas estruturas, ou seja, não é uma justificação científica. Explicando em outras palavras, ele está falando que não se pode falsificar a existência de gigantes e suas construções, e porque não se pode falsificar a existência deles, ou seja, mentir que eles existem, então isso não é uma justificativa científica. O cara literalmente recusou meu argumento porque ele não pode ser falso. Tá, brincadeiras à parte, acho que ele deve ter escrito errado. Então vamos responder só o que ele argumenta. Ele diz que acredita-se que essas estruturas foram realizadas de tal forma. Aí ele coloca referências. Uau, cara, não tô nem aí pro que você ou os outros acreditam. Eu também não acredito que as estruturas tenham sido feitas, erguidas e moldadas por meros humanos, em uma época sem tecnologia ou ferramenta para tal.
Teoria por teoria, como eu citei, tem cientista que também acredita que um alienígena foi quem fez os blocos de templos pagãos. Eu acredito que foram as criaturas dos próprios templos pagãos. Ué, cada um acredita no que quiser. Tuas referências não são fatos e são tão ineficazes em argumento quanto as minhas. O que eu fiz foram comentários para as pessoas refletirem. Eu não propus nada científico nessa parte. Então para de reclamar e ainda ser hipócrita, fazendo-me argumentar achismo, que foi exatamente o que tu reclamou. E, bom, a tua curiosidade comentada também não diz nada. Simplesmente visa desviar o foco, tentando argumentar de forma velada ali que, caso os primeiros argumentos não sirvam, ou seja, os teus achismos, então as estruturas foram organizadas de maneira natural. É tipo o darwinismo das coisas. Ninguém esculpiu os blocos, pessoal. Eles se colocaram lá sozinhos. Tá, cada um acredita no que quiser. Bom, finalmente ele chega na parte dos dinossauros. E pega somente o que ele quer, claro. Ele utiliza para refutar as pictografias apresentadas, o que é aparentemente um estudo do Glenn J. Cuban, que visa falsificar as pictografias, anulando a veracidade delas. Porém, quanto às evidências apresentadas sobre tecidos moles encontrados nos fósseis através de 2 cientistas, Mary Schwartzer, uma pesquisadora, uma paleontóloga nos Estados Unidos, encontraram um osso de T-Rex, ela mandou buscar. T-Rex, valiosíssimo. E aí foram buscar com um helicóptero, não cabia no helicóptero, o que fizeram? Zoom, serraram no meio. E levaram todos o osso para Mary Schwartzer. Quando ela viu, ela deve ter ficado desesperada, mas logo ela percebeu uma grande descoberta. Dentro do osso do T-Rex, que ninguém nunca tinha antes tido a coragem de serrar, encontrou-se tecido mole, colágeno, células sanguíneas, o osso cheirava mal, estava fresco. Fizeram o proteoma do dinossauro, tem papers publicados, eu li, porque fizeram com espectrometria de massas, HPLC, MSMS, vi lá todas as proteínas que foram identificadas. Os aminoácidos que são mais instáveis, que se degradam rapidamente, estavam intactos na proteína, significando que aquilo era jovem, muito jovem. Eles simplesmente ficaram quietos. E agora digo eles, porque no texto de refutação ele tá falando nós. Ou seja, o cara deve ter chamado a mãe dele, os amigos, os tios ou sei lá quem pra ajudar ele a tentar refutar o meu vídeo. Achei isso um pouco cômico. E agora uma parte importante nesse vídeo. Na verdade é a parte que eu mais me preocupo e pela qual eu mais ansiava fazer esse vídeo, que é sobre o tetragrama, ou seja, o nome do criador, que estaria em tese contido no nosso DNA. Bom, esse é o último argumento que ele tenta rebater. Dá pra notar que ele ignorou uma série de coisas, mas eu até fiquei contente com esse texto, porque eu pude descobrir que eu caí numa fake news. Então obrigado por me deixar mais afiado, cara. Valeu. Agora vamos entender essa questão do nome do criador. Ele não argumenta nada, ele só cita uma referência de um vídeo de outro canal. O vídeo que ele deixou de referência é do Fábrica de Nudes. Eu olhei assim e pensei, cara, como é engraçado que seja para defender o ateísmo é algo imparcial. O ser humano é rebelde e orgulhoso. Depois que ele concluiu que Deus não existe porque ele não quer que exista, afinal, normalmente ele tem alguma mágoa fruto de alguma lógica retardada, não é normal a pessoa ficar usando 666 e se dizer neutro, um investigador dos fatos. Cá entre nós, eu assumo o que eu acredito, eu não fico me dizendo neutro e atacando o capeta ou os ateus. Eu acredito no Criador, e eu, que assumo um lado que de fato pertenço, ainda tenho a mente aberta para que se de fato eu estiver errado, eu sei que eu vou ter que mudar, e não tem mais, é o que é. Se você tá aí achando que eu tô exagerando, vamos dar só uma olhadinha no vídeo dele contra a Terra plana, por exemplo. Vídeo que eu fui assistir por mera curiosidade mesmo, com vontade, tipo, pra analisar o que iria ser argumentado. E o que é um peido pra quem já tá todo cagado. Então, primeiramente, quero agradecer a toda essa galera. Sataniel, Ananás, Soca 666. Uai! Que loucura! Agora, isso só dos caras que assim, dá pra suspeitar tranquilamente que são satanistas disfarçados. Imagina os que são, mas não se expõem de forma óbvia. Ou vai me dizer que não existe argumento pra tal. Cara, quando eu era ateu, eu desgostava dos cristãos. Não era só um não gostar, era uma aversão, entende? Então não adianta esses caras darem desculpinha, eu sei o que se passa na cabeça deles. Eles odeiam o fato do Criador existir, porque eles querem estar certos com todas as forças desesperadas e infantis que forem, ou seja, estar certo a todo custo, orgulho lá no teto. Só pra constar, um ex-melhor amigo que eu tinha usava 666 nos nicks ou nomes de jogos que ele jogava. E eu já tive um personagem chamado Anticristo em um jogo chamado World of Warcraft. E não, eu não era neutro. Eu dizia, os cristãos são retardados, imitando o Mickey Mouse, que disse isso em um episódio de South Park. Eu faturei bilhões com a ignorância cristã durante décadas. E vocês sabem por quê? Porque os cristãos são retardados. E isso ainda na minha infância ou pré-adolescência.
Como eu disse, por muito tempo essa foi a minha turma, e eu sei o que se passa na mente deles. Eles não são boa gente, assim como eu não era. Agora, retomando o tema, é sobre o nome do criador no DNA. Eu cometi um equívoco, misturei os estudos e caí em fake news. Assim como quem teve preguiça de estudar a fundo as referências. Então eu já peço desculpa pra vocês. Eu aprendo com os meus erros e eu espero não cometer um assim de novo no canal. Só pra constar, o Afonso caiu nessa fake news e ele é um doutor em geofísica. Se a gente usar o nome do criador do universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do criador do universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O criador do universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele. Não bastasse isso, ele foi revisor de revista científica, então ele sim é o cara que analisa a fundo as referências. Fora outros vários canais que reproduziram essa fake news. Acho que vocês podem me perdoar por ter caído também em uma fake news Ctrl+C, Ctrl+V. Mesmo pensando que nunca, às vezes a gente cai no erro de pensar que, porque todo mundo fala sobre o tema como se fosse fato, então era verdade. Aí não estuda mais a fundo. Adiante. O estudo que esse cara fez é no livro desse cara aqui, que é o Rutark. Diz no Google que ele é um doutor e mestre em sei lá o que, mas o principal que você deve saber é que ele mistura ufologia, livro de Enoch e fala umas outras coisas que eu acho que são meio antibíblicas. Talvez ele seja oposição controlada, e eu não li o livro dele. Eu não sei se é como no vídeo do Fábrica de Nudes, que o tal do Rutark afirma que as 4 letras do tetragrama estão no nosso DNA. Seja como for, não é bem assim. O Rutark deve ter pegado a base do estudo de James Watson e Francis Crick, da descoberta de 4 compostos químicos, ou digamos, unidades básicas. Elas são adenina, timina, guanina e citosina. São acoplados em pares. Os pares formam uma espécie de escada dentro da dupla hélice da molécula de DNA. Então agora, revisto com cuidado, eu vou apresentar para vocês a teoria original. A Bíblia diz: ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então surge aí a questão sobre de que modo isso acontece. Teria em toda a criação alguma espécie de confirmação dessa frase? Uma confirmação visível e observável? Enfim, sabemos que mais ou menos 99% dos organismos são constituídos por hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Então disse que a chave para identificar o código no nosso DNA seria converter os elementos em valores hebraicos. E então, com base nos primeiros 2 dígitos da massa atômica, bom, aqui alguns poderiam reclamar assim: ah, mas os 2 primeiros números não correspondem à tabela. Sim, porque é necessário somar. Daí novamente poderiam reclamar: ah, mas isso é só somando, então não vale. Entenda, somar os números é uma coisa comum do hebraico. Hebraico não tem um número 14, nem 25 ou 27 e etc. A única maneira de fazer os números decimais terem números intermediários aos decimais é colocando uma soma. Então isso não é uma invenção da vontade de alguém em somar os números, mas uma coisa oficial, realmente um costume hebreu. E o criador bíblico não começou com os gregos, meu caro coleguinha fã de cultura greco-romana. O criador começou com o povo hebreu, e eles falavam hebraico. Dito isso, hidrogênio se torna Yud, nitrogênio se torna Rei, oxigênio se torna Vav, mas por último o carbono se torna a letra Gimel. Ou seja, aqui temos apenas o trigrama, mas agora que vem outras partes pertinentes na teoria. Temos então uma letra diferente porque não somos o Criador. O nome do Criador pertence a ele. Presta atenção. Você pode notar que a única letra que temos diferente é o carbono, e é o que nos torna seres físicos. Você também pode perceber que nem mesmo o Messias tem todo o nome completo do Criador no seu nome. Assim também, todos os profetas ou patriarcas que colocavam o nome do Criador em seus próprios nomes, não colocavam o nome do Criador completo, apenas o bigrama ou, no máximo, o trigrama, bem como Yahusha ou Yahussef, por exemplo. Colocar o nome todo do Criador no seu nome seria pecado, porque, como dito, só o Criador é ele mesmo. Daí então faria sentido termos apenas o trigrama no nosso DNA. Mas tem mais. Se você pegar o nome do Criador nessa conversão atômica para o hebraico, mudando então a última letra para a correspondente do tetragrama, você terá então uma fórmula para gases incolores, inodoros e inclusive invisíveis. E sabendo que o Criador não pode ser visto com nossos olhos, mas apenas por suas manifestações, é com todos esses pontos que a teoria se faz
coerente. Por fim, a teoria conclui que compartilhamos 75% das letras que compõem o nome do Criador no nosso DNA, sendo o carbono a única coisa que nos diferencia, é o que nos torna reais fisicamente, digamos assim. Agora você entende porque se for passar essa notícia de boca a boca, as pessoas vão anunciar como o nome do Criador está no nosso DNA, e desse modo é comum que as pessoas acabem caindo na ideia incorreta de achar que o tetragrama inteiro está lá, uma vez que nem estudaram por si ou de forma mais aprofundada a teoria através da fonte correta, formando assim uma nova corrente de fake news, como aquela que diz que você veio dos primatas. Enfim, esse rapaz que escreveu aí pra tentar me refutar e ficou me importunando nos comentários, ainda não satisfeito, o cara foi lá e fez um vídeo de 2 horas argumentando o que ele argumentou por comentário. E ainda como se não bastasse, fez questão de me enviar um e-mail repetindo a mesma baboseira hipócrita. Bom, como eu demonstrei nesse vídeo, eu poderia te dizer o mesmo, mas na real eu não ligo pra você pra te dar qualquer conselho. Eu não gosto de perder meu tempo fazendo vídeos que nem esse aqui. Justo que ele era necessário por causa da retratação, então eu iria fazer ele mais cedo ou mais tarde, mas fora isso, eu não curto fazer vídeos como aquele respondendo Epifania, aquilo me incomoda. Eu fiz aquele vídeo porque as pessoas vêm até mim e me pedem pra reagir, e não querendo me enfrentar, mas como se estivesse me fazendo um pedido de socorro. Daí eu vou lá e assisto aquela porcaria de vídeo, sendo que eu podia estar construindo um vídeo meu, ensinando a Bíblia, mas tive que desconstruir o vídeo de alguém que estava atacando a Bíblia. E tudo bem, isso não é errado, ter seu conteúdo baseado em desconstruir o conteúdo dos outros, mas eu não consigo deixar de me incomodar com isso. Enfim, isso não é um ataque. Vão lá, se inscrevam no canal dele, ativem o sininho, deem like caso vocês gostarem. Sim, eu não gostei. O cara me importunou até no meu e-mail. Deve pensar que eu sou um desocupado, tipo alguém que tem tempo pra fazer um vídeo de 2 horas, discutir e mandar e-mail pra e sobre canal que eu não gosto, e isso ainda sendo o segundo vídeo do meu canal. Desculpa, eu tive mais o que fazer sim. Tanto é que o cara comentou no meu vídeo no dia 20/7 e hoje já é 5/2, ou seja, 7 meses depois. Daí o cara vai lá, me enche de baboseira e acha que eu sou obrigado a dar exposição pra ele, ou ficar debatendo nos comentários do meu vídeo, fora fazendo questão de tentar chamar minha atenção novamente com o e-mail. Eu quero declarar que sempre que eu cometer um erro, pode demorar, mas eu vou querer e assim que der eu vou me retratar. Diferente da maioria dos ateus, que diante de uma esmagadora evidência, fica frustradinho e entra em negação. Você tem dúvidas com relação ao seu ateísmo? O tempo todo. Uai. É? O tempo Às todo. vezes pensando, meu Deus, esse Deus existe. Pensar, será que eu tô errado? Com muita frequência. E, inclusive, isso é uma coisa que eu acho que é incomum. Ah, não, acho que uma vez por mês eu penso assim. Uma vez por mês é? eu... Gente, mas será que é isso mesmo? Ah, que bom então. Isso só porque eu tava testando ele. Então talvez por isso que a gente consiga ser amigo tão facilmente. Deve ser. Aí eu beijei ele, do nada. Não, mas eu sempre me convenço de que não, Deus existe mesmo. Ah, então, eu fico me reconvencendo que não é, né? Mas às vezes acontece de eu ter uma dúvida ou outra e eu falar, cara, não sei explicar. E eu não sei explicar, não sei. Eu não tenho tantos problemas em ter dúvidas. Eu sou muito bem resolvido com as dúvidas. Eu acho que isso é um problema da humanidade. A humanidade sente dúvidas e aquilo é uma coisa que incomoda. Afinal, tem ateu no YouTube aí que ganha dinheiro com o ateísmo dele nos vídeos. Então não é só a fé que muda, mas também o dinheiro no bolso do cara. Já eu não tô nem aí. Quando eu era ateu, eu nunca amei tanto a vida ao ponto de temer a morte. Pelo contrário, viver pra mim é um saco. Claro que tem dias alegres e a maioria dos dias não são dolorosos, mas pra mim essa vida é uma porcaria. Quando você sabe as nojeiras que ocorrem no mundo, você só quer que isso passe. Então digamos que, claro que isso é impossível, mas digamos que eu descobrisse que Deus não existe. Eu com certeza iria reverter o meu canal de uma hora pra outra e dane-se. Eu já disse, eu não tô nem aí. Eu não tenho orgulho. Para um ateu pragmático, orgulho é pura burrice. E para um israelita pragmático como eu, também. Mas perceber a existência de um Criador me dá esperança da existência de justiça. Agora, que o Criador existe, essa é a única certeza que eu tenho. O resto é fé. E decidi ter fé nas fortes evidências bíblicas. Porque se tem uma coisa que faz sentido nessa vida humanamente caótica, é que o Criador dos céus e da terra existe. Se quiser e puder, considere me ajudar com alguma das formas na descrição. Obrigado por assistir, tenha um excelente dia e até mais. É o reflexo divino, imagem de um Deus. Eu sou imagem e semelhança do meu pai. Olhe nos meus olhos e a sua pressão cai.
Falei, mano, tu é não, tu que deixa.